Aí galera, vamos para mais um vídeo da série 5 questões comentadas. Esse é o quarto vídeo, tá? A gente vai também comentar uma questão, uma prova da Prefeitura de Jundiaí que ocorreu no ano de 2022. Beleza? Então a primeira questão é a questão 26. A questão 26 ela fala da corrente interferencial, né? Então ela pergunta o seguinte: a corrente interferencial ela apresenta teoricamente vantagens em relação às correntes de baixa frequência. Então aqui já vem uma informação importante para o estudo, uma dica importante para o estudo. Depois eu vou falar um pouquinho na frente aí. Então a baixa frequência, né? Uma vez que apresenta a capacidade de redução da impedância elétrica da pele, ou seja, redução da resistência, né, com que a corrente ela vai passar pela pele, né, e essa redução da impedância faz com que tecidos mais superficiais sejam atingidos. Aí galera, vamos dar início então a mais um vídeo da série 5 questões comentadas. Esse é o vídeo número 4, tá? A gente vai comentar 5 questões da prova de Jundiaí, da Prefeitura de Jundiaí, que ocorreu no ano de 2022. A primeira questão, ela fala sobre a corrente interferencial, né? E ela diz que a corrente interferencial apresenta teoricamente vantagens em relação à corrente de baixa frequência. Aqui vem uma informação importante, depois eu vou comentar por quê, tá? Uma vez que apresenta a capacidade de... A resposta certa é a letra B, tá? É a redução da impedância elétrica da pele e assim atinge os tecidos mais profundos. Essa é a maior vantagem que tem a corrente interferencial, né? Reduzir a impedância elétrica. O que é? Reduzir a resistência da passagem da corrente na pele, né? Pelo cruzamento de duas correntes, né, que essa é a corrente interferencial, pelo cruzamento de duas correntes, você tem um aumento da amplitude aqui, ó, no cruzamento, na possibilidade do aumento de amplitude aqui, no cruzamento dessas duas correntes, né? O que eles chamam de modulação de amplitude, tá? Então, a possibilidade de uma corrente A e uma corrente B com uma intensidade menor, o somatório dessas amplitudes de corrente, elas reduzem a impedância elétrica, o que permite atingir tecidos mais profundos. Essa é a grande vantagem da corrente interferencial, tá? A corrente interferencial, ela é considerada uma corrente de média frequência, tá? E aí por isso que eu falei da importância desse termo que ele usou ali, ó. Baixa frequência. Então ele tem uma vantagem em relação às correntes de baixa frequência. Então, primeiro, o que seria uma corrente de baixa frequência? Tá? Uma corrente de baixa frequência é uma corrente que vai até 1000 Hz. Que exemplo a gente pode dar de corrente de baixa frequência? O TENS, o FES, a microcorrente, né? Todas elas são correntes de baixa frequência. As correntes de média frequência, e aí nessa incluem as correntes interferenciais, por isso ele fala em relação à de baixa frequência, é uma corrente que varia em torno de 1000 Hz, mais de 1000 Hz, né, até 100 kHz. Tá? Quilo de 1000 ou então 100.000 Hz. Tá? O exemplo de uma corrente desse tipo é justamente a corrente interferencial. Tá? Então, a corrente interferencial é uma corrente de média frequência. A frequência da corrente interferencial ela está em torno de 2.000 a 4.000 Hz. Também muito comum, às vezes, pedir em que faixa de frequência a corrente interferencial está. Tá? E, por último, as correntes de alta frequência. Correntes de alta frequência são correntes com mais de 300 kHz. E kHz aqui. KHz. E aí, dois exemplos que a gente pode dar aqui. O ondas curtas, que tem 27 MHz. MHz. É muito mais do que 1000, né? E o micro-ondas que tem
2.450 MHz. É importante saber isso, Paulo? É importante saber isso sim, tá? Porque às vezes pode aparecer, tá? Então, tens, fez e a microcorrente são correntes de baixa frequência, até 1000 Hz. A interferencial é uma corrente de média frequência. E as ondas curtas e a microcorrente é uma corrente de considerada uma corrente de alta frequência. Lembrando que o ondas curtas e o micro-ondas, a ação deles é diferente de uma corrente interferencial, não é uma corrente elétrica, né? É um campo eletromagnético gerando uma corrente elétrica, tá? O TENS, a FES, a corrente interferencial é uma corrente elétrica, né? Um gerador de corrente elétrica. O ondas curtas e o micro-ondas não. É um campo eletromagnético, a formação de um campo eletromagnético gerando uma corrente elétrica e todas as ações de uma corrente elétrica num tecido biológico, tá? Então, cuidado com isso daí, tá? Mas ele é considerado uma corrente de alta frequência, tá? Em função de uma frequência superior a 300 kHz. Certo? Então, a primeira questão é 26, então a resposta certa é a letra B. Na questão 27, muito interessante, ele fala sobre as atribuições do fisioterapeuta que trabalha nos centros especializados de reabilitação, com relação às OPMs, né? Órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. E ele quer saber, então, em relação ao médico, em relação ao terapeuta ocupacional e o fisioterapeuta. Dentro dessa equipe, quem é responsável por avaliar, prescrever, confeccionar, treinar, adaptar? Então, a resposta certa, gente, presta atenção nisso daí, tá? A resposta certa é a letra E. O fisioterapeuta, ele também pode, ele avalia, ele prescreve, ele confecciona, ele treina e ele adapta usuários para a utilização de órtese, prótese e meios auxiliares. E tecnologias assistivas. Isso não é, a tecnologia assistiva não é função exclusiva do terapeuta ocupacional, tá? Então, olha lá, no regime lá, terapeuta ocupacional, tecnologia assistiva não é exclusividade de terapeuta ocupacional, tá? O fisioterapeuta também pode fazer. Então, com relação às órteses, próteses e meios de locomoção, ele pode avaliar, prescrever, confeccionar, treinar e adaptar usuários para a utilização das órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e tecnologias assistivas, tá? Então, eu gostei muito dessa questão. Achei ela interessante, atual, muito atual, e que gera um certo confusão, né? Em muita gente aí, certo? Questão 31. Também eu achei essa questão bem interessante. Por quê? É uma maneira diferente, não tinha visto até então, de cair um teste ortopédico, né? Ele fala o seguinte, ele dá a descrição do teste, e não pergunta o nome, já vi, por exemplo, dar o nome e perguntar para que serve, dá a descrição do teste e perguntar qual teste que é, e esse aqui ele fez o seguinte, ele descreveu o teste e perguntou para o que ele dá de resposta correta, tá? Então ele fala assim, ó, paciente com suspeita de síndrome do impacto compareceu à fisioterapia. O fisioterapeuta procedeu à avaliação, solicitando que o paciente elevasse o braço a 90 graus em rotação neutra e cotovelo fletido a 90 graus, sendo então rodado internamente pelo examinador. Se o paciente apresentar dor durante essa manobra, o que isso significa? O gabarito é letra C. O impacto do tubérculo maior contra o ligamento coracoacromial. Só que aí tem um problema. Essa manobra aqui, ó, é a manobra de Hawkins-Kennedy. Hawkins-Kennedy. Tá? Então, essa é a manobra de Hawkins-Kennedy. A manobra de Hawkins-Kennedy, ela tem como essa dor, como um sinal positivo, a dor anterior no ombro, tá?
Só que várias literaturas falam que é a porção anteroinferior do acrômio que encosta, né, no músculo supraespinhal e no ligamento córaco-acromial, e não o tubérculo maior, né? É o impacto entre a porção anteroinferior do acrômio, no tendão do supra e no ligamento córaco-acromial. Por isso, eu entendo que essa questão deveria ser anulada. Não sei até agora o que aconteceu com essa questão, tá? Mas eu acho que a questão ela deveria ser anulada. Porque a letra A ela não cabe, porque bursa subacromial não é. A letra C também não cabe, porque não é impacto do tubérculo maior contra o ligamento córaco-acromial, e sim a porção anteroinferior do acrômio, a não ser que ele considere o tubérculo maior como a porção anteroinferior do acrômio. Aí eu não sei, tá? Mas a resposta certa é a letra C. O teste e a manobra, ou a manobra é a chamada manobra de Hawkins-Kennedy, e aí eu achei interessante que é uma forma diferente de aparecer as questões, né? Uma forma diferente de aparecer as questões de testes ortopédicos que caem muito nas provas de concurso. A próxima questão é a questão de número 33. A questão de número 33, ele vai falar sobre displasia de quadril. Aí, antes de responder essa questão, vamos fazer um resumo aqui rapidinho. Tá? A displasia do quadril, ela é uma alteração, uma alteração que pode acontecer na cabeça do fêmur ou no acetábulo, tá? Ou nas duas estruturas anatômicas, tanto na cabeça do fêmur quanto no acetábulo. Essa não conformidade, né, essa não estabilidade que existe, gera uma alteração justamente de estabilidade da articulação do quadril, podendo levar a uma subluxação ou uma luxação na articulação do quadril, tá? Seria ou uma saída parcial ou uma saída completa, no caso da luxação, entre as superfícies articulares da cabeça do fêmur com o acetábulo. Então, tanto a cabeça do fêmur quanto o acetábulo não estão ainda formados, ou um acetábulo raso, ou uma cabeça do fêmur maior do que o acetábulo. Tá? Você pode ter associação dos dois, ou pode ter uma alteração só na cabeça do fêmur ou só no acetábulo. Quando você tem uma alteração somente no acetábulo, por um acetábulo imaturo, que ainda não se desenvolveu completamente, a gente está diante de uma displasia acetabular. Tá? Aí, quando é utilizado o termo displasia acetabular, a alteração ela é exclusiva no acetábulo. Quando eu falo displasia de quadril, aí eu posso ter uma displasia uma alteração da cabeça do fêmur, ou do acetábulo, ou de ambos. Tá? Eles podem também usar o termo quadril instável. Quadril instável. O que é esse quadril instável? É um quadril que ele não está nem subluxado e nem luxado, mas qualquer movimento pode levar a uma subluxação ou uma luxação. Justamente por não ter as superfícies articulares bem congruentes, né? Tanto da cabeça do fêmur quanto da acetábulo, a possibilidade de uma subluxação ou luxação ela é grande. Então ele fala em quadril instável. Tá? Com relação à displasia, também é importante o seguinte, lembra, o nosso foco é concurso, né? Então, quando eu falo importante para o concurso. Dois sinais aqui importantes. O sinal de Ortolani e o sinal de Galeazzi. Então, dá uma olhada aí, tem vários canais no YouTube que falam sobre testes ortopédicos, né? Então, dá uma olhada nesses dois testes aí,
muito comuns, né, quando falam deles, em displasia de quadril. O sinal de Ortolani, ele é um sinal precoce, né? É um teste que deveria ser feito obrigatoriamente ainda no berço, né? Ainda na maternidade, né? Por qualquer profissional da área de saúde que vai atender o recém-nascido, justamente para diagnosticar precocemente, né, a possibilidade de uma displasia de quadril. E o de Galeazzi é um sinal mais tardio no diagnóstico da displasia de quadril, tá? Então, sinal de Ortolani e sinal de Galeazzi, vale a pena dar uma olhada. É importante, né, não só estudar para que serve, lembra do que eu falei anteriormente, para que serve, qual o nome e como descrever, mas visualizar também o teste, né? Usar de todos os nossos sentidos com o objetivo de nos ajudar a decorar, memorizar coisas que precisam ser decoradas e memorizadas, que é o caso dos testes e para que ele serve e como é feito, tá? Fatores de risco, então, que é o que ele pergunta. Ele pede os 3 fatores de risco mais frequentes para essa alteração. E a resposta certa é a letra C. A letra C fala do gênero feminino, fala das crianças com história familiar de displasia de quadril e parto com apresentação pélvica, né? Ao invés de estar a cabecinha pronta para o parto, é a pelve que está pronta para o parto, né? Então, parto com apresentação pélvica, tá? Sexo, então, outros além do sexo feminino, raça branca, mãe jovem, apresentação pélvica ao nascimento, histórico familiar. Então, desses aí que ele não citou, colocaria a raça branca e a mãe jovem. Não me pergunta por que raça branca e mãe jovem. Quem souber aí pode até fazer um comentário, uma boa, e faz um comentário aí embaixo, né? Dá uma ajuda aí para o canal, faz um comentáriozinho aí, participa e dê a sua opinião. Por quê que raça branca e mãe jovem são sinais, são fatores de risco para displasia de quadril, certo? A próxima questão é a questão de número 38, né? A última questão, a questão de número 38. Eu só queria chamar a atenção do seguinte, ó, mais uma vez, um instrumento de avaliação caiu numa prova. E aí na pediatria, né? É o PED. O PED serve para avaliar a independência funcional nas atividades de vida diária. Não sabe, nunca viu, aqui está muito claro, ó, Disability Inventory. Então está muito claro que é independência funcional, né? Mas está em dúvida, não sei, nunca vi. Se tiver essa palavrinha aqui, ó, independência funcional, falou em avaliação de funcionalidade, não sabe, vai chutar, chuta consciente. Chuta onde tiver independência funcional, funcionalidade, avaliação das atividades de vida diária, que a chance de você acertar é grande, muito maior do que chutar em C de Cristo e D de Deus, certo? Então, galera, esse é o vídeo que a gente tinha para dizer, né? Se você quiser essas e outras dicas, né, e muitas outras mais dicas, faça o nosso curso preparatório online para concursos em fisioterapia. Essa palavra preparatório sempre me pega, né? Quer ajudar o canal, seja membro do canal. Lá você tem, quando você é membro do canal por um valor irrisório, mas que, né, quando todo mundo ajuda, isso vai fortalecer o canal e me possibilitar de fazer mais vídeos gratuitos para vocês. Você tem também 10% de desconto nesse curso preparatório. E como é que eu faço essa inscrição nesse curso tão maravilhoso? Você vai lá no @paulobrito.fisio, no nosso Instagram, faz lá o cadastro que você recebe por e-mail, ou aqui na descrição do vídeo também tem, ó. Na descrição do vídeo tem aí o cadastro, você recebe por e-mail, valor da mensalidade. O curso dura 6 meses, tá? A gente fala de tudo, curso com aulas gravadas, apostilas, planilhas de estudo e roteiro de estudo, beleza? Gostou desse vídeo, galera? Dá o joinha, compartilha, ajuda o canal aí, só assim a gente consegue
sobreviver. Beleza? Até o próximo. Fui!